Attention all citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. Gentlemen, we thank you for waiting. And now let the game begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we'll all be dead. No, let me go! Mr. Winters. Poor Ethan. É uma desenvolvedora e publicadora japonesa de jogos eletrônicos, com sede em Osaka, no Japão. Ela é conhecida mundialmente por ter criado grandes franquias como Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry, Dino Crisis e Resident Evil. Fundada por Kenzo Tsujimoto em Chuo-Ward, Osaka, Japão, através da empresa IRM Corporation, onde ela seria criada como uma subsidiária para a divisão de criação de jogos para os arcades em ascensão na época. Ela foi estabelecida no dia 30 de maio de 1979. Bem, algum tempo depois, a IRM e a IBM entrariam em uma disputa judicial, já que a IBM alegava que a IRM tinha feito plágio com a sonoridade das empresas, onde a IBM se parecia muito com a IBM e isso prejudicava os negócios. Nisso a IRM foi ordenada judicialmente a trocar o seu nome, que se tornou IRE, e um tempo depois, já que não pegava tão bem, elas se tornaram Sammy. Mas falando de nomes aqui, de onde é que surgiu Capcom? Capcom vinha da junção das palavras capsule e computer, já que as máquinas de arcade antigamente pareciam muito máquinas de cápsula, assim, onde você colocava o dinheiro e recebia alguma coisa. Aí nisso veio o trocadilho para a palavra Capcom, já que era uma cápsula com um computador. Bem, mas somente em 1984, depois de tanto tempo, seria lançado o primeiro jogo, com seu nome sendo chamado de Vulgus. Vulgus você controlava uma espaçonave que tinha que desviar dos projéteis inimigos e destruir as outras naves. E bem, a ideia para um lançamento foi um sucesso, tanto que ele teve até uma continuação, seguindo os mesmos moldes, chamado 1942, que foi um jogo onde você controlava uma aeronave durante a Segunda Guerra Mundial e tinha que derrotar as aeronaves inimigas atirando nelas e desviando dos projéteis, no mesmo molde do jogo anterior, e conseguindo também uma alta pontuação. No ano seguinte, em 1985, seriam lançados os jogos Commando e Ghosts 'n Goblins, um jogo de plataforma ao estilo Super Mario Bros, mas ele não ficaria marcado por isso, mas sim pela união da Capcom com a Nintendo para entrar no mercado de consoles de mesa. Bem, essa ideia na época tinha sido vista como horrível para longo prazo na empresa, já que em 1983 havia ocorrido uma grande crise no mercado de consoles de mesa e não havia muita esperança assim. Só que graças a Shigeru Miyamoto, com o advento do Nintendo Entertainment System ou NES, a empresa conseguiu adentrar o mercado de jogos e sendo esse um console que foi sucesso na sua época.
Já em 1987, Street Fighter seria criado, e a ideia de sua criação foi dada por Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto. E bem, eles entrariam em alguns conflitos com a Capcom e migrariam para sua principal concorrente naquela época, chamada SNK. E lá eles criariam os jogos The Art of Fighting e The King of Fighters, franquias concorrentes de Street Fighter até hoje. Mas o ano ele não ficaria marcado só por isso. Seria também lançado o jogo Mega Man. Mega Man contava a história que foi inspirada no anime da mesma época, Astro Boy, onde você era um garoto robô que tinha que lutar contra o mal. A ideia era bem promissora, mas não teve tanto sucesso em sua época. E por isso a Capcom resolveu trabalhar mais nessa ideia no futuro. Em 1989, a Capcom viria a fundir-se com a sua criadora Sambi, e agora a Capcom seria o nome oficial da empresa. E isso marcaria a forte expansão da Capcom na Ásia, na Europa e na América do Norte, alguns dos principais mercados consumidores de jogos eletrônicos. E em 1991 seria lançado Street Fighter 2, um ícone até hoje dos grandes jogos da Capcom de Street Fighter. Bem, o jogo ele trazia uma maior simplicidade nos movimentos e personagens muito carismáticos com boas histórias. Isso marcaria o quanto a Capcom conseguiu fazer sucesso em diversas áreas do mercado de jogos, como em beat'em ups, jogos de luta e jogos de esporte. Em 1994, ficaria marcado pela parceria da Capcom com a Marvel na criação do jogo X-Men Mutant Apocalypse, que foi um dos primeiros jogos de super-heróis da época. Bem, o jogo ele foi tão bem feito que teve até uma continuação chamada X-Men Children of Atom, com gráficos melhorados e mais personagens. Mas você já se imaginou poder usar os personagens da Capcom com os da Marvel em uma batalha? Bem, foi assim que surgiu o Marvel vs Capcom, onde vinha com um modelo de 3 personagens contra 3 personagens, o famoso 3x3 Capcom. Bem, esse modelo foi tão bem feito que até hoje ele é usado por diversas outras franquias de jogos, como Dragon Ball FighterZ e as continuações de Marvel vs Capcom, como Marvel vs Capcom Infinity. Mas os anos seguintes ficariam marcados pelo lançamento de um jogo que viria a revolucionar o cenário de terror no mercado de jogos. Only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Em 1996, seria lançado então Resident Evil, criado por Shinji Mikami, que se inspirou no jogo que ele havia trabalhado chamado Sweet Home, que tinha mecânica onde você ia explorando a história e conforme ia avançando você encontrava partes da história e do ambiente que faziam parte do jogo, e assim você mesmo, por si próprio, teria que ir encaixando as partes da história, uma mecânica que ele utilizaria em Resident Evil. Bem, Resident Evil é um jogo de survival horror, que é marcado principalmente pela escassez de recursos e pela administração de itens, onde você tem que decidir se vale a pena ou não gastar mais munição, poupar algumas vidas assim e tal, mas principalmente marcado pelos seus enigmas, que são muito bons, onde você passa diversas horas quebrando a cabeça para ver onde cada item se encaixa. Bem, o jogo teve como protagonistas Jill Valentine e Chris Redfield, membros da STARS, Serviço de Operações Táticas e Resgate Especiais, de Raccoon City. Bem, o jogo ele foi
lançado para PlayStation, e o nome verdadeiro de Resident Evil não é Resident Evil, é Biohazard. Só que eles não poderiam fazer ou lançar o jogo com esse nome, principalmente nos Estados Unidos, porque já havia uma banda com o mesmo nome, que era uma banda de heavy metal chamada Biohazard. E assim eles tiveram que mudar o nome. E pegando uma das características principais do jogo, que era o seu ambiente em uma mansão, eles colocaram como Resident Evil, que numa tradução literal seria Mal Residente. O nome Biohazard viria da sua tradução, do seu significado, que é risco biológico, que faz muito mais alusão à história do jogo, já que nele nós principalmente enfrentamos armas biológicas como zumbis e alguns insetos biologicamente modificados, onde a gente enfrenta o T-Vírus, assim por dizer. 2 anos depois seria lançado o Resident Evil 2, que nos introduz a cidade de Raccoon City, sede da gigante farmacêutica Umbrella. Bem, no jogo nós temos como protagonistas Leon, um policial bem azarado que no seu primeiro dia de emprego foi recebido por uma delegacia infestada de zumbis, e Claire, uma universitária que está à procura do seu irmão desaparecido que era membro da STARS. No jogo somos apresentados também ao primeiro Tyrant com consciência da franquia, T-00 Mr. X, que persegue os protagonistas ao longo de todo o enredo do jogo. Em 1999 seremos apresentados ao terceiro jogo da franquia, Resident Evil 3 Nemesis, que voltava com a protagonista do primeiro jogo, Jill Valentine, onde seremos apresentados a uma Raccoon City enorme em comparação ao mapa do jogo anterior. E bem, nesse mapa, dependendo das escolhas e da cronologia dos itens que você pega, da sequência em que você adquire esses itens, o mundo vai ser adaptativo. Então alguns inimigos vão aparecer em locais diferentes com armas que vão ser aleatórias dependendo das suas escolhas. E bem, o vilão principal do jogo é Nemesis, o Tyrant com maior consciência da franquia, que foi tão bem feito que ele era capaz de poder utilizar armas de fogo. E bem, o Tyrant ele tinha uma única missão, que seria exterminar todos os membros da STARS, e Jill era membro da STARS, por isso ele persegue ela durante o jogo inteiro. Bem, mas e se você juntasse Resident Evil com Jurassic Park? Foi dessa ideia de Shinji Mikami que surgiu o jogo chamado Dino Crisis, que seria um Resident Evil com dinossauros, onde somos apresentados a protagonista Regina, que é membro do Serviço de Operações de Resgate e Transporte, que foi contratada para resgatar alguns médicos na ilha que havia sido tomada pelos dinossauros que fugiram. O jogo ele contém 3 finais disponíveis, que eu não vou contar aqui porque senão seria um baita de um spoiler. E em 2001 seremos apresentados ao jogo Resident Evil Code Veronica X, que foi um lançamento exclusivo de Dreamcast, e no jogo nós somos apresentados aos irmãos Claire e Chris Redfield, onde o jogo se passa na Rockforge Island, onde havia uma ex-sede da Umbrella que estava atuando, e os irmãos foram lá para investigar essa sede. Em 2002 teríamos o lançamento de Resident Evil 1 Remake. Bem, essa foi a volta de um clássico, onde os gráficos estavam muito bem feitos e muito bem trabalhados, que foi graças a um acordo da Capcom com a Nintendo, que queria que refizessem o primeiro Resident Evil para os seus consoles. Foi aí que surgiu o Resident Evil 1 Remake. Só que isso causava uma estranheza na época, já que você iria comprar o mesmo jogo 2 vezes. Só que graças aos gráficos incríveis de Resident Evil 1 Remake, ele foi bem aceito, mesmo com essa estranheza de comprar o mesmo jogo com a mesma história. Resident Evil 4. Bem, lançado em 2005, Resident Evil 4 traria uma revolução para os jogos Resident Evil.
agora com um novo ângulo de câmera, não sendo mais fixa, mas sim com a câmera em cima do ombro, o jogo ele teria muito mais ação e menos terror, o que foi criticado pelos jogadores da época, já que a essência de Resident Evil era ser um jogo de survival horror, e mesmo assim o jogo ele foi bem recebido pelos jogadores da época, e tanto que foi um dos únicos jogos de Resident Evil a ganhar melhor jogo do ano. Bem, ele foi lançado primeiramente exclusivo para GameCube, mas vendo o baixo número de vendas, eles lançaram o jogo para o PlayStation 2, que era o console da época, que teve muito sucesso. E Resident Evil fez muito sucesso no PlayStation 2, sendo um dos jogos mais jogados dele durante toda a fase do PlayStation 2. Bem, o jogo ele contava também com uma dificuldade adaptativa, onde caso você fosse um bom jogador e economizasse bastante munição e acertasse bastante tiros, o jogo ficaria mais difícil, onde os inimigos ficariam mais rápidos e com mais vida. Mas caso você fosse um jogador mais casual, que errasse bastante tiros e não economizasse bastante munição, o jogo ele ficaria um pouco mais fácil, onde os inimigos demorariam menos para morrer e ficariam mais lentos e você acharia bem mais itens pelo cenário. Em 2014, um projeto feito por fãs chamado Resident Evil HD Project seria criado por Albert e Chris. Coincidentemente, o nome dos seus criadores seriam personagens da franquia de Resident Evil, Albert Wesker e Chris Redfield. Bem, o Albert ele morava na Espanha e o Chris morava no leste dos Estados Unidos. E os dois juntos tiveram o projeto e o anseio de refazer todas as texturas em homenagem ao Resident Evil favorito deles, que era o 4. Bem, a qualidade de como eles refizeram as texturas foi muito alta e ficou muito melhor que qualquer outra versão Remaster Ultimate HD Edition lançada pela Capcom, porque eles utilizaram novas tecnologias que fizeram todo o processo à mão. E como o Resident Evil 4 se passava na Espanha, Albert, que era um morador de lá, conseguiu achar as inspirações originais assim, para conseguir fazer todo o detalhamento da forma mais perfeita possível, utilizando um método de fotocaptura, onde eles tiravam a foto e assim eles conseguiam remodelar a textura bem melhor, utilizando a base original. Voltando agora alguns anos antes, foi lançado o Resident Evil 5, que viria como um survival action agora. Não seria mais um jogo de suspense, de horror assim, seria um game de sobrevivência e ação, onde a gente teria um mundo aberto agora, com bem mais armas, explosões e inimigos assim, muito mais ação do que provavelmente horror, e por isso ele foi chamado de Survival Action. O jogo ele contava com um modo cooperativo, que era tanto de forma local, quanto você poderia jogar de forma online. Muitos dos fãs que jogaram o jogo perguntaram se ainda era Resident Evil, já que a essência mesmo da franquia era o survival horror, e vi agora com survival action assim, bem mais ação do que o esperado para Resident Evil. Em 2012 seria lançado o Resident Evil 6 para PlayStation 3 e Xbox 360. Bem, o jogo ele contava com um modo cooperativo e ele vinha com um projeto muito ambicioso, com alto grau de fanservice sim, para agradar os fãs de Resident Evil, já que ele contava com personagens icônicos da franquia como o Leon, o Chris Redfield e a Ada Wong. Bem, o jogo ele tinha muita, mas muita ação, com cenas de ação até mesmo em partes desnecessárias, mas o jogo ele tinha um enredo bem vasto e interligado, onde a campanha de cada protagonista assim, se interligava uma com a outra
e tornava meio que um entendimento complexo e não muito agradável de se jogar várias vezes, e por isso não foi tão bem aproveitado da forma que deveria ser e não veio mais a ser tão efetivo na franquia. E o lançamento de Resident Evil 6 traria uma situação meio desfavorável para a Capcom, porque mesmo com os altos números de venda de Resident Evil 5 e 6, sendo os dois jogos com maiores vendas da Capcom até o momento. Bem, a Capcom agora estava em uma situação de mal a pior, onde as expectativas para o crescimento da empresa eram baixas, como o orçamento, que era apenas de 152 milhões de reais, que comparados às outras grandes franquias como o GTA V da Rockstar, era um valor muito baixo. E bem, será que um retorno aos clássicos e trazer a essência dos jogos antigos seria uma solução para a criação de uma nova retomada da Capcom no mercado de jogos? Em 2017 seria lançado Resident Evil 7 Biohazard. O jogo ele seria agora em primeira pessoa, diferente dos Resident Evil anteriores, e seria uma volta às origens, contando com elementos clássicos dos jogos anteriores, como os puzzles e os enigmas presentes nos primeiros Resident Evil da franquia. E bem, o jogo ele foi feito totalmente do zero, utilizando um novo motor gráfico da empresa, o Reach for the Moon Engine, que foi usado para criar também diversos outros jogos, mas principalmente para criar um novo Resident Evil que fosse tão inovador a ponto de trazer novamente a Capcom para o mercado. Bem, mas eu falei aqui de diversos nomes como Remaster, Remake, Reboot, mas eu não expliquei o que é cada um. Um remaster seria um jogo com filtro melhorado, assim, com uma melhor taxa de quadros, um melhor FPS e uma adaptação para os novos consoles, como foi Resident Evil 6, que também foi lançado para Xbox One e PlayStation 4, recebendo assim um remaster. Já um remake seria um jogo reimaginado, com gráficos novos, utilizando as novas tecnologias da época para trazer mais fluidez e dinâmica ao jogo, e refazendo ele, reimaginando, como foi o caso de Resident Evil e o jogo que a gente vai ver mais pra frente. E o reboot seria algo totalmente novo, com uma nova história, novos personagens, aí fazendo todo um novo jogo, somente utilizando alguns elementos do jogo anterior, mas sempre com novas mecânicas e outras coisas. Em 2019, 2 anos depois do lançamento de Resident Evil 7, seria lançado Resident Evil 2 Remake, que foi o remake de um clássico que era Resident Evil 2, e ele veio com gráficos incríveis, sendo essa uma comparação entre a delegacia do original e a delegacia do Resident Evil Remake, que agora conta com iluminação melhor, texturas mais realistas, e o jogo ele tem muito conteúdo. Tanto que seria necessário para você zerar assim, no mínimo, sendo um jogador bem casual, assim, 40 horas de jogo, o que é muito para um jogo de Resident Evil. E além disso ele tinha vários modos extra, como o quarto sobrevivente e o famoso tofu. E principalmente ele foi marcado pela volta do survival horror, onde o jogo realmente se baseava na escassez de recursos, na administração de itens e na sobrevivência com terror. E também tivemos o clássico Mr. X, que te persegue durante todo o jogo, já que agora os videogames, os consoles conseguem suportar maiores cenários, então eles colocaram o Mr. X para seguir o jogo inteiro. Então você tá lá fazendo as suas coisas e ele vem, bam, aparece na sua cara. E isso é incrível, porque sempre te dá um ar de aleatoriedade de onde ele está na delegacia, e a única forma de saber isso é ouvindo os passos dele, então você sempre tem que estar atento.
no ânimo de produzir Resident Evil, em 2020 já foi lançado a sequência Resident Evil 3 Remake, que foi um lindo remake com gráficos um pouco melhorados e mais fluidez na dinâmica do jogo. Mas um problema do jogo é que ele tinha pouco conteúdo, já que diferente do seu antecessor, ele não precisava de mais de 15 horas de jogo para você fazer tudo o que tinha na campanha e nos modos extras, além de conseguir mais itens e outras coisas. E esse pouco conteúdo se deve ao jogo ter sido terceirizado para poder ser lançado mais rápido, onde ele foi produzido pela K2 e pela M2. E um dos principais aspectos que foram tirados dos jogos é algumas essências, como um dos principais características de Resident Evil 3 era o puzzle do relógio, que no jogo foi totalmente descartado, onde a gente só acessa esse cenário uma única vez e nem volta mais lá durante a história. Ficaria marcado por Resident Evil Village, que foi o mais novo, mais recente lançamento da Capcom da franquia Resident Evil, que trouxe a volta do protagonista Ethan Winters e com novos personagens muito carismáticos e incríveis. O jogo ele também apresenta uma maior fluidez em comparação com Resident Evil 7 e tem uma história muito cativante, com um final que é de surpreender a todos. E ele apresenta todos os elementos de todos os Resident Evil até hoje, desde os puzzles mais complexos até uma grande variedade de armas e principalmente survival horror. Bem, agora o mix marketing da Capcom. Como produto, eles têm os seus jogos clássicos como principal, além de serem secundários os acessórios e outras coisas lançadas com relação aos seus jogos. Como preço, os jogos da Capcom sempre saem como Triple A's, que seria uma classificação da indústria de games para jogos com maior produção, maior orçamento. E como praça, os jogos da Capcom sempre estão disponíveis nas principais lojas dos consoles mais atuais, como o Xbox Series X com a sua Microsoft Store, o PlayStation 5 com a sua PS Store e o PC com a Epic Games e com a Steam. E como forma de promoção e promover a Capcom, nós temos a sua participação ativa em grandes eventos como a E3, onde ela sempre anuncia um novo trailer, uma nova feature, um novo jogo, sempre surpreendendo todos os fãs. Bem, mas nem só de sucesso vive todas as empresas. A Capcom também apresenta diversos problemas em si, mas quem traz problemas também tem que trazer algumas soluções. Como um dos problemas principais é a alta produção de jogos, o que pode ser visto como uma coisa boa, que é ruim, já que quanto maior o número de jogos, menos trabalho você tem para fazer ele. Então, eles ficam com uma perda de qualidade muito grande, em comparação a se tivessem mais tempo de produção para conseguir serem grandes jogos. E uma perda de qualidade também acarreta em péssimos anos fiscais, já que não vai ter um número suficiente de vendas e isso gera um ciclo vicioso. Mas a solução para isso seria manter a filosofia da empresa e dos seus jogos, sempre prezando pela qualidade ao invés da quantidade. E inovar sem destruir também é muito bom, já que a Capcom vive de ser uma empresa de inovação. E manter a base de fãs e agradar aos consumidores é essencial para conseguir fazer a empresa ter sucesso. Indo agora para a análise SWOT da empresa, nós temos como forças a presença de mercado que a Capcom possui, já que ela é uma empresa que vem desde a época dos arcades, e suas franquias renomadas, que dada sua autoridade como empresa, a tornam uma ótima competidora no mercado. Mas ela tem algumas fraquezas, como a dificuldade de adaptação, onde ela não aproveita alguns nichos de mercado para inovar em jogos novos. Mas como oportunidade que a Capcom tem a expansão global,
já que a cada ano ela se familiariza mais com os consumidores locais, assim, onde aqui no Brasil Resident Evil nunca tinha recebido uma dublagem. Em Resident Evil 8, o jogo mais recente, ele finalmente recebeu uma dublagem incrível feita pela própria Capcom. E outra coisa também que seria o mercado digital, já que agora os fãs eles não querem mais tanto mídias físicas para os seus jogos, e sim mídias digitais. Então a Capcom investindo em conseguir atrair mais pessoas para o seu mercado digital, onde ela consiga vender os seus jogos sem ter o custo de fazer uma embalagem física, somente o conteúdo, é uma ótima oportunidade. Mas como ameaças, a gente também tem a diversidade de jogos, porque a cada época aparecem mais jogos, novos ramos, novos nichos, e isso torna meio difícil para empresas que só tendem a fazer um estilo de jogo, como é o cenário da Capcom. E o mercado mobile também é uma forte ameaça, já que nos países mais emergentes, que não possui toda uma disposição para gastar em console, em um computador mais potente para rodar jogos, os jogadores do local ficam sujeitos ao mercado mobile, já que smartphones são muito acessíveis. E a Capcom até hoje não tem muitos jogos do mercado mobile, e principalmente não foca neles na hora de criar ou fazer um jogo novo. E sempre temos que inovar, porque esse é o lema da Capcom, já que inovar traz as suas vantagens e desvantagens. Sendo que, no caso da Capcom, a vantagem seria a criação de jogos únicos e excepcionais na indústria do mercado de jogos. E como desvantagem seria não agradar aos fãs de longa data, já que esses sempre vão preferir um lado mais nostálgico da empresa e sendo bem saudosistas com relação à criação de novos jogos. E por fim, nós temos aqui algumas menções honrosas à série Resident Evil, como Resident Evil Revelation, que foi um jogo que contou mais o background da história e do universo de Resident Evil e manteve o survival horror e outros aspectos da franquia Resident Evil. Nós também temos Resident Evil Outbreak, que foi um dos primeiros jogos da série Resident Evil a poder ter um modo cooperativo, sendo esse tanto local como online. E nós temos também a série Resident Evil Umbrella e Darkside Chronicles, que foram jogos que focaram em contar alguns detalhes da série Resident Evil, sendo Resident Evil Umbrella Chronicles focado no Resident Evil 1 e 3, e o Darkside Chronicles sendo focado principalmente no Resident Evil 2. E nós também temos toda a série de filmes de Resident Evil, sendo esses Resident Evil 1 Hóspede Maldito, Resident Evil 2 Apocalipse, Resident Evil 3 A Extinção, Resident Evil 4 Recomeço, Resident Evil 5 Retribuição e Resident Evil 6 O Capítulo Final. Bem, esses são filmes excelentes com ótimas cenas de ação. Só teriam uma qualidade maior ainda se não tivessem o nome Resident Evil, já que esses filmes só utilizam do nome de Resident Evil e de alguns elementos da série. Mas, entretanto, eles não trazem nenhum aspecto novo para a franquia e se distanciam muito da história original e não trazem mais sobre o universo e toda a série Resident Evil, além de não serem canônicos. Agradeço a sua atenção e eu sou seu apresentador e produtor deste seminário, Leonardo Calel. E por fim, como mensagem final da série Resident Evil para nós, é que jamais devemos confiar em uma gigante da indústria farmacêutica que tem como objetivo a dominação global através do uso de armas biológicas. Até a próxima!